endocrinologista, Ana Caroline Fonseca, que participa já do núcleo de telesaúde, respondendo às teleconsultorias e agora veio nos brindar com esse tema dos nódulos de tireoide, que está sendo um tema então a fala da doutora Ana. Muito prazer. Então, bom dia a todos. Todo mundo ouvindo bem? O pessoal avisa quando não está, né? É uma satisfação imensa falar desse tema, que é como o Dr. Rodrigo Valente, não só para endocrinologista, mas os médicos clínicos da atenção primária também. E o que eu prega os mesmos princípios do que prega a Associação Americana de Tireoide, de 2015, então é o que a gente tem de uso atual. Mas sabemos que a gente tem outros protocolos também que estão em vigor, que estão tentando se implementar, que a tendência hoje é funcionar menos e observar mais. Então, a gente sabe que os nódulos de tireoide, né, são uma condição clínica bastante comum e de cerca de 5 a 10% os nódulos de tireoide são palpáveis na população geral. A gente sabe também que a palpação é a melhor forma de rastreamento, diferente do que a gente tem visto atualmente. Na verdade, hoje, erroneamente, muitos especialistas ou até médicos clínicos da atenção primária também pedem uma ultrassonografia de tireoide como método de rastreio de carcinoma de tireoide. E isso não está documentado e nem é recomendado por nenhuma literatura médica, seja brasileira, europeia ou americana. Então, o melhor método de rastreamento seria a palpação. Os nódulos de maior suspeição e que a gente tem que ter maior cuidado são aqueles nódulos maiores de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que exigem mais atenção em relação ao potencial de malignidade, de acordo com outras características ultrassonográficas. Então, esses nódulos a gente consegue facilmente palpar no exame físico bem feito. Então, a palpação é a melhor forma de rastreamento. Então, a gente não deve usar a ultrassom de rotina como um exame de screening. Para vocês terem uma ideia, se a gente usar uma ultrassonografia na população geral, esses dados são compatíveis com achados de necrópsias também, cerca de 20 a 76% da população tem nódulos de tireoide. Então, assim, existe, e são nódulos que têm um caráter benigno de crescimento indolente, que necessariamente não aumentam a mortalidade desse paciente, né? A prevalência chega a 76%. Então, quando erroneamente se emprega, se solicita uma ecografia de tireoide, sem o paciente ter queixa nenhuma e suspeita clínica nenhuma, isso só faz aumentar os custos em saúde pública e aumentando a morbidade desse doente. É um doente que, uma vez que tem um diagnóstico afirmado de um nódulo, ele vai passar a ser visto com mais frequência, é, ter necessidade de fazer exames de controle e de acompanhamento com mais frequência, e sem necessariamente aumentar a mortalidade dessa população. E sem falar nos custos em saúde pública, o que muitas vezes também leva a cirurgias desnecessárias, com complicações em alguns casos, seja no intraoperatório ou no pós-operatório. Então, a doença nodular tiroidiana, gente, ela é mais comum em pessoas idosas, uma prevalência cerca de 8 vezes mais frequente no sexo feminino, pessoas com deficiência de iodo, que moram em áreas deficientes de iodo, lembrando que o Brasil é um lugar suficiente de iodo a partir da década de 50, por medidas de iodação do sal brasileiro, ou história prévia de pessoas que tiveram exposição à radiação. Essas aqui são aquelas pessoas que a gente encontra mais facilmente a doença nodular de tireoide. O crescimento, gente, desses nódulos geralmente é lento, como eu falei, indolente, geralmente assintomático, com baixo potencial de malignidade. As lesões malignas, quando encontradas, elas são cerca só de 5 a 10% dos casos. Então, quase 90% são lesões benignas nos adultos. Mas nas crianças, a prevalência é maior, chegando a cerca mais ou menos de 26, 30%. Então, é uma população que a gente tem que ficar mais de olho, porque o risco potencial de malignidade é maior.
Então, o que que a gente deve fazer quando a gente se depara com um diagnóstico de doença nodular tiroideana? Então, inicialmente é imprescindível que se faça uma avaliação do status funcional dessa glândula. O que é isso? Saber se o paciente é eutiroideu, ou seja, tem função tiroidiana normal, preservada, se ele é um hipertiroideu, quando tem excesso de hormônios tiroidianos, ou se ele é hipotiroideu. O que a gente mais encontra são pacientes que têm função tiroidiana normal, TSH normal. O segundo ponto importante é, de acordo com o tamanho, com as características da ultrassonografia, descartar a malignidade quando bem indicada, né? Então, vou solicitar, mais na frente eu vou mostrar o fluxograma, quando a gente deve solicitar uma punção aspirativa por agulha fina. Outra coisa também é avaliar o status anatômico da glândula, porque muitas vezes não é infrequente a gente achar o bócio multinodular da tireoide, não só um nódulo de forma isolada. Então, às vezes, o paciente pode chegar com sintomas compressivos e que a gente tem que avaliar o status anatômico, o tamanho da glândula tireoide, se ela tem status mergulhante, se ela faz um desvio de traqueia, se altera toda a mobilidade, toda a mecânica respiratória desse paciente. Mas o que eu queria chamar mais atenção é que muitas vezes a gente recebe teleconsultoria com a descrição apenas dos nódulos. Então, assim, não foi ainda nem solicitado o status funcional, porque a partir do status funcional, dos exames de hormônio, a gente traça condutas diferentes. Então, isso aqui é extremamente importante. A etiologia é pouco desconhecida, acredita-se que seja um mecanismo de mutações em receptores, o papel do TSH como uma forma estimulante, mas é uma coisa ainda não tão bem definida. 80% dos casos tem etiologia que é um boscolóide ou adenomatoso, ou porque o paciente tem alguma tiroidite, já teve, tem Hashimoto, já teve uma tiroidite subaguda linfocítica ou granulomatosa. Essas representam 80% dos casos. Outras etiologias, cisto simples, provenientes de doenças granulomatosas, neoplasias, adenomas, carcinomas, linfomas ou lesões metastáticas, e a doença tiroidiana policística. Exame clínico. Então, é imprescindível que você tenha, que você faça, que você converse e que você examine um paciente na suspeita de um nódulo tiroidiano. Então, a anamnese, né, a coleta de informações da história desse paciente, ela tem ainda uma sensibilidade baixa, 40%. Já o exame físico, cerca de 60%, isso quer dizer que são pesquisa de fatores de risco para malignidade. Então, na história clínica, até 40% a gente consegue achar algum fator de risco que a gente possa atentar-se mais em relação a pensando em malignidade. Então, avaliar o sexo. 8 vezes mais frequente nas mulheres, mas quando a gente encontra um nódulo de tireoide nos homens, o risco de uma neoplasia cerca de ser 2 a 3 vezes maior. Então, atentar-se quando vem uma pessoa do sexo masculino como uma doença nodular de tireoide. As crianças e os adultos jovens, menores de 20 anos, e os idosos maiores que 70. Essa população também exige um maior cuidado, porque é a faixa etária que a gente tem maior prevalência de carcinoma. História de exposição à radiação ionizante ou radioterapia cervical na infância e na adolescência, é um ponto que a gente tem que ter em mente e lembrar. Se aquela pessoa teve um diagnóstico prévio de carcinoma de tireoide e foi feito apenas tiroidectomia parcial e ela vem com outra nodulação no lobo que ficou, então atentar, porque pode acontecer de metástase que não foi identificado inicialmente. História familiar com parentes de primeiro grau, pelo menos 2 parentes de primeiro grau, isso é para carcinomas diferenciados de tireoide, e algumas síndromes hereditárias bastante raras, que não é o que a gente vê em mente. Nevrosa endócrina múltipla, síndrome de Colden, polipose familiar, entre outras. Outro ponto importante seria aqueles nódulos que têm um rápido crescimento, ou aqueles nódulos intensamente volumosos e que têm sintomas compressivos. Isso a gente tem que ficar de olho porque pode ser um nódulo maligno. Nódulos que a gente vê no exame físico endurecido, aderido a planos profundos, com pouca mobilidade, pacientes que chegam com paralisia de corda vocal, com rouquidão fixa, ou que tem alguma linfonodomegalia cervical, que isso faz parte do nosso exame físico. Ou aquele nódulo também que a gente possa desconfiar que ele seja maligno, seriam aqueles nódulos incidentalmente detectados. Por exemplo, um paciente que é oncológico, mas que faz um exame mais rebuscado, um PET com FDG,
e capta na tireoide, tem uma captação focal. Então, esse nódulo também é de alta suspeição. É uma avaliação laboratorial da função tiroideana. Não precisa, gente, pedir vários tipos de hormônios, T3 livre, T3 reverso, não se faz necessário. O que todos os protocolos mandam e recomendam é a dosagem pelo menos do TSH e do T4 livre. E a maioria, como eu falei para vocês, é eutiroideia. O TSH e o T4 livre se encontram normais. Quando o paciente chega para nós com TSH supresso, reduzido, abaixo do valor da normalidade, e a gente fecha o diagnóstico de hipertiroidismo, e esse paciente apresenta um nódulo, só fala bem contra o diagnóstico de malignidade. Então, é bem improvável, né, é uma porcentagem ínfima, de casos em que a gente tem um hipertiroidismo e tem um nódulo maligno. Anticorpos também podem estar presentes numa paciente, por exemplo, que tem uma doença, um Hashimoto prévio, em títulos elevados, eles confirmam apenas o diagnóstico de tiroidite, mas não descarta nenhuma malignidade. Calcitonina sérica é um marcador muito usado e tem que ser de dosagem imperativa naqueles pacientes que têm um histórico de familiar de carcinoma medular de tireoide ou neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Também deve ser solicitado, não é um exame que a gente faz para todo mundo, tem esses casos que eu estou falando que a gente deve solicitar. É um paciente que teve uma amostra, que fez uma punção aspirativa prévia e veio sugestivo de carcinoma medular. Então, isso aqui é mandatório solicitar o nível sérico de calcitonina. E também, quando a gente tem aquele nódulo que já foi funcionado uma, duas vezes e que vem com amostras insatisfatórias, que tem fatores de risco na história, na anamnese, no exame físico, então vale a pena a gente solicitar para excluir o carcinoma medular de tireoide, que é um tipo de carcinoma bastante mais grave, com maior mortalidade. Então, basicamente, os exames séricos, pelo menos um TSH e um T4 livre, isso vocês têm que ter em mente e sempre pedir quando se deparar com nódulo de tireoide. Avaliação por imagem. Então, cintilografia ou com o marcador de radiodo ou tecnésio. Quando a gente vai pedir cintilografia num paciente que tem doença nodular de tireoide? Uma indicação, um paciente que tem um hipertiroidismo. Por quê? Porque eu quero excluir que esse paciente é um nódulo quente, um adenoma tóxico ou um bócio multinodular tóxico. Então, esses casos aqui, gente, não precisa puncionar, não se faz necessário puncionar. Pelo contrário, quando a gente punciona isso aqui, os resultados da punção vai vir com uma amostra indeterminada. Então, você funciona uma, duas vezes, e aí acaba encaminhando esse paciente para a cirurgia erroneamente e ele vem com um resultado patológico da patologia de benignidade. Então, um paciente que tem hipertiroidismo, a gente precisa fazer cintilografia. É a única indicação para a gente saber se é um nódulo quente ou um nódulo frio. Então, ele tem pouquíssimo valor na distinção de um nódulo maligno ou benigno. Por exemplo, se eu pegar um paciente eutiroideu e tem um TSH normal, não tenho necessidade de pedir uma cintilografia com qualquer um desses marcadores. A maioria dos nódulos são hipocaptantes, são nódulos frios ou normocaptantes. Também ela é válida quando a gente está pesquisando um tecido tiroideano ectópico ou um bócio retroexternal. Mas o que eu quero deixar de mensagem é isso. A única indicação de pedir cintilografia é no paciente que tem hipertiroidismo e doença nodular da tireoide. Então, aqui a imagem de uma cintilografia com tecnésio, mostrando um bócio nodular com captação em lobo esquerdo, um nódulo quente, é um nódulo que produz hormônios de forma autônoma em relação ao restante do parênquima da tireoide. Então, esse lado aqui é um nódulo quente, então necessariamente a gente não vai funcionar. A gente vai tratar o hipertiroidismo, investigar a causa, mas não precisa funcionar. Se você funciona, se você perde função, você pode cometer uma iatrogenia nesse paciente. Ultrassonografia é o nosso exame padrão ouro, é um exame extremamente importante e excelente na detecção de nódulos, com a sensibilidade de 95%, mas lembrando que é um exame examinador dependente, então isso aqui não é todo exame que a gente tem a possibilidade de ver a descrição de tudo que a gente precisa para avaliar um nódulo de forma correta. Ela serve também para visualização de nódulos que não foram palpáveis, né, incidentalmente, traz com precisão as características dos nódulos, diferencia os tipos de nódulos, né? Se é um cisto simples, se é um nódulo sólido ou um nódulo misto.
serve como guia para procedimento diagnóstico, né, como PA, que a gente pede uma punção aspirativa guiada pela ultrassonografia, ou como efeito de uso terapêutico. Em muitos casos, o paciente tem um cisto na tireoide grande, puramente cístico, e é grande, a paciente se sente incomodada esteticamente, então a gente pode fazer alcoolização desse cisto. E serve também para a gente monitorizar o crescimento desse nódulo, no acompanhamento. Então, aqui a gente tem duas imagens ecográficas, né, de ultrassonografias de tireoide. Desse lado, o aspecto da tireoide normal, aqui a traqueia centralizada, lobo esquerdo e lobo direito, aspecto normal, sem visualização de nódulos. E aqui a imagem de um nódulo hipoecóico. Por que é hipoecóico? Ele é mais escurecido em relação ao restante do parênquima da glândula. Tem aqui o hilo completo, medindo 0,8 centímetros. Então, a ultrassonografia, ela vem para a gente ver definição de ecogenicidade. Isoecóicos seriam aqueles nódulos, né, aqueles nódulos que a gente está acompanhando, que têm amplitude de eco igual ao parênquima tiroideano, ou seja, ele tem a mesma ecogenicidade. Se a gente olhar para o lado do restante do parênquima da glândula, é a mesma cor que a gente vai ver do nódulo. Hipoecóicos seriam aqueles nódulos mais escurecidos, com amplitude de eco menor em comparação ao parênquima tiroideano. E o hiperecóico seriam aqueles nódulos mais esbranquiçados, que têm uma amplitude de eco maior em relação ao parênquima tiroideano. Os carcinomas, gente, em geral, os bem diferenciados, eles se apresentam, em sua maioria dos casos, como nódulos sólidos e hipoecóicos. O hipoecóico é que a gente tem que ter maior atenção, porque aqui é onde está a maior prevalência de carcinoma. Além disso, o que a gente tem que observar no nódulo? Isso quando a ecografia, a ultrassonografia, ela vem bem descrita. Então, olhar se esse nódulo tem microcalcificações. As microcalcificações podem acontecer nos adenomas, nas neoplasias benignas, mas é mais prevalente nas neoplasias malignas. Então, é um ponto muito importante e que, assim, além da gente examinar o laudo, a gente tem que ter também o hábito de ver a imagem. Isso é super importante. Mesmo que não tenha experiência, tenta ver, olhar a imagem com cuidado, procurar essas características de malignidade que muitas vezes vêm na imagem, mas que não vem descrita no laudo. Então, mesmo que não tenha experiência, passar a observar mais a imagem. Olhar a margem desse nódulo, como é que está essa margem? Está bem regular ou é uma margem que se apresenta de forma infiltrativa, irregular, microlobulada? Então, são características que a gente deve ter mais atenção. A descrição do nódulo mais alto do que largo também é uma coisa super importante. Isso aqui é difícil da gente visualizar pela imagem, porque é um exame dinâmico, a ultrassonografia. Então, isso aqui, quando presente, o ecografista ele tem que falar que é um nódulo mais alto do que largo. Então, é um nódulo que exige que a gente que tem maior suspeição de ser maligno. E prestar atenção também em imagens vasculares intranodulares, que é uma coisa também que é prevalente nas neoplasias. Então, aqui o aspecto de uma ecografia de tireoide com presença de microcalcificações. As microcalcificações, elas vêm como esses pontinhos hiperrefringentes, mais esbranquiçados, mais branquinhos mesmo, com características de cálcio, né? E aqui também. Podem acontecer, como eu falei, em casos benignos, né, neoplasias benignas, mas é bem frequente na neoplasia maligna. É um dado importante. Como eu falei, o fluxo sanguíneo intranodular aumentado ao estudo do Doppler, não é todo lugar que a gente tem acesso a uma ultrassonografia com Doppler, mas é um dado também que se foi realizado para a gente observar. Então, existe uma classificação proposta por Chamas e colaboradores que mostra que ele divide em 5 padrões. O padrão 1 seria aquele nódulo que não tem vascularização. Padrão 2 seria aqueles que têm apenas vascularização periférica. Isso aqui é praticamente bem frequente, mais comum em lesão puramente benigna. Padrão 3 seria aquele tipo de nódulo que apresenta uma vascularização periférica maior ou igual à central, quando a gente vê no Doppler. Vascularização central maior do que periférica, padrão 4, e apenas vascularização central, padrão 5. Então, esses dois últimos não são patognomônicos, mas assim, são, na verdade, assim, o que eu quero deixar de mensagem é que são junções de características que a gente tem que pensar em malignidade. Tem que atentar-se mais. Então, o padrão 4 e padrão 5, a gente encontra mais em processo de neoplasia maligna. Então, tem que ficar de olho.
As lesões císticas são praticamente benignas, puramente císticas, são aquelas lesões que não precisam de acompanhamento, não precisam de exames sucessivos de ultrassonografia para ver se cresceu ou não, exceto aquelas lesões císticas que se apresentam maiores, não é comum o paciente ter, às vezes, um cisto de 3, 4 centímetros e que gera um certo desconforto no paciente, mas a conduta não seria cirúrgica, a gente faria outro tipo de conduta inicialmente, como a alcoolização. Mas atentar-se àqueles nódulos que são císticos, mas que têm uma vegetação sólida dentro deles, que são vascularizadas, né, dentro dos císticos. Então, 50% desses nódulos são malignos, há uma estimativa de 50%. Então, olhar se ele é puramente cístico ou se ele é um nódulo misto, que tem parte anecoica pretinha, né, na ultrassonografia, que seria a parte cística, mas que tem uma vegetação sólida. Então, a gente tem que atentar a esse e se caso houver necessidade de punção, puncionar a parte sólida e não a parte cística. Linfonodos com aspectos de malignidade. Então, é outra coisa que a gente tem que ver na ultrassonografia. Então, um diâmetro maior que 5 milímetros, aquele linfonodo que apresente calcificação fina, que tem uma degeneração cística no seu interior, vou já mostrar uma imagem para vocês verem, que tem uma forma arredondada. Geralmente, os linfonodos benignos, têm uma característica mais elíptica. Então, quando ele toma esse formato arredondado, a gente também tem que ficar de olho em risco de malignidade. Quando ele não tem um hilo bem circunscrito, bem completo, tem contornos irregulares ou espiculados, também são fortes indicativos de malignidade. Então, seria uma metástase, por exemplo, de um nódulo tiroidiano com metástase linfonodal. Metástase linfonodal. Então, aqui arredondado, mas aqui eu tenho uma degeneração cística no seu interior. O cístico, gente, ele se apresenta como anecoico. Ele é bem preto em relação ao restante. Então, aqui é um linfonodo que tem uma degeneração cística. Então, é um linfonodo que a gente tem que ficar esperto, que pode ser uma possível metástase. Outros exames mais rebuscados, como tomografia e ressonância, raramente são solicitados. Eles não têm função nenhuma de diferenciar lesões malignas de benignas. Nós não somos mão de solicitar a tomografia naqueles pacientes que têm um bócio multinodular enorme, com volume de tireoide maior que 60 centímetros cúbicos, e aquele paciente queixa de sintoma compressivo. Então, ele pode ser um bócio mergulhante. Então, a gente pode solicitar para ver até onde essa glândula tireoide está indo, ver todo se ela está desviando a traqueia, se está alterando a mecânica ventilatória desse paciente, mas ele não serve de forma alguma para diferenciar lesão benigna de maligna. Punção aspirativa por agulha fina. A PAF é o melhor método que a gente tem em vigência, né, para a diferenciação de lesões benignas ou malignas, é por análise citológica. Então, a gente solicita a PAF, a punção, guiada sempre por ultrassonografia, porque são nódulos pequenos, de difícil acesso. Então, a ultrassonografia ela vem a te ajudar numa punção mais assertiva. Qual a limitação diagnóstica? Infelizmente, existe um tipo de neoplasia, a neoplasia folicular de células de Hutton, que a gente não consegue diferenciar quanto à sua natureza benigna ou maligna na citologia. Então, a diferenciação desses dois tipos seria através da cirurgia com a análise do anatomopatológico da peça inteira. As lesões malignas, o carcinoma papilífero é o mais comum, com raros falsos positivos quando a gente lança a mão da PAF. Então, desde 2012, então, o paciente, você indicou a punção, eu vou já mostrar quando indicar a punção, você indicou e ele veio com resultado. Isso é importante vocês saberem, porque não é infrequente também o paciente, por exemplo, da atenção básica, que pode ter feito uma punção em outro lugar, num serviço privado, e traz para você. Então, você tem que saber o que significa essa classificação de Bethesda. Ela foi implementada desde 2012 a gente usa, como uma forma, e ela foi implementada como uma forma de uniformização dos resultados. Então, para todo mundo saber o que significa e o que fazer diante daquele resultado. Então, um paciente que vem com a punção de um nódulo, que veio como categoria 1 de Bethesda, significa dizer que aquela amostra não foi diagnóstica. Ok, tranquilo.
Categoria 3 seriam aqueles casos de atipia de significado indeterminado ou lesão folicular de significado indeterminado. É semelhante a 1. Eu não tenho clareza se aquele nódulo ele foi benigno ou maligno. Então, é outro ponto, é outra classificação que eu preciso refuncionar. Categoria 4 seria aquela neoplasia folicular, como eu falei, ou suspeito para neoplasia folicular. Tipo 5, suspeito para malignidade, e tipo 6, maligno. Quando indicar a PAF? Para mim é o ponto mais importante da aula, para vocês saberem quando vocês devem solicitar uma punção, pedir uma teleconsultoria, porque esse nódulo tem características malignas, é grande. Então, o primeiro ponto a avaliar. Os aspectos ultrassonográficos, aquelas características de malignidade que eu falei, que vocês observaram ou no laudo ou na imagem. E olhar também o tamanho desse nódulo. Então, essas duas coisas têm que estar sempre em mente quando a gente se depara com uma doença nodular tiroideana. Os nódulos maiores que 5 milímetros e menores que 1 milímetro, em geral, eles não devem ser puncionados. Avaliar sempre as características de malignidade ou presença de adenomegalia não reacional. Quando o examinador, né, o ecografista, ele descreve que aquela linfonodomegalia não é de aspecto reacional, é um linfonodo suspeito. A gente só funciona nesses casos quando o paciente tem uma história familiar de carcinoma e que mesmo ele pequeno, você está achando, está na dúvida, então só nesses casos, né, nos menores de 1 centímetro. Menor que 5 não funciona. Então, entre 5 e 1 centímetro ficaria apenas nessas situações. Lembrando que hoje a tendência, gente, é funcionar cada vez menos. Os novos protocolos que estão saindo, a tendência é funcionar menos e observar mais. Para vocês terem ideia, até os microcarcinomas de tireoide, que são diagnosticados em exames menores de 1 centímetro, existe até uma proposta de vigilância ativa desse microcarcinoma, porque são lesões que não aumentam a mortalidade do paciente. Então, chega a ter pacientes que a gente fica vigiando e que não necessariamente indica cirurgia. Então, a tendência hoje é funcionar cada vez menos. E os linfonodos que se apresentam de aspecto suspeito, a gente deve pedir uma punção com dosagem de tiroglobulina no lavado da agulha. Por que a gente pede dosagem de tiroglobulina? Porque é um marcador que só está presente na tireoide. Uma vez que eu encontro ele no linfonodo, me dá a ideia de metástase. Então, se tem um linfonodo de aspecto suspeito, tem que pedir a tiroglobulina no lavado da agulha. Então, aqui tem uma tabelinha que mostra de forma resumida quando indicar, então, a punção. Então, menores que 5 milímetros, não indicada. Mas se a gente tem um nódulo entre 5 e 10, e aqueles se mostram com pacientes de alto risco clínico para malignidade, com história clínica, com ultrassom compatível com suspeição, você pode funcionar. Maior que 1 centímetro, funcionar todos aqueles nódulos sólidos ou mistos que se apresentam com hipocogenicidade, são os hipoecóicos. Então, esse dado aqui é muito importante. Então, os nódulos que se apresentem com hipoecogenicidade, maiores que 1 centímetro, a gente tem que funcionar. Acima de 1,5, funcionar apenas os nódulos sólidos ou mistos, mas que se apresentem isoecóico, ou seja, tem o parênquima e a coloração do parênquima e a coloração do nódulo se apresentam de forma igual, ou hiperecóico, quando a amplitude de ecos é maior, ou seja, aquele nódulo esbranquiçado. Então, por que a gente aumentou para 15 e não para 10? Porque são nódulos que a frequência de malignidade é maior, então a gente só vai menor. Então, a gente só vai funcionar quando ele for de tamanho maior. E maiores que 2 centímetros seriam aqueles nódulos complexos ou de característica espongiforme. Eles se apresentam igual mesmo uma esponja, com áreas anecóicas em todo o seu parênquima, né, no parênquima nodular. Então, nódulos com invasão tiroideana todos têm que funcionar. E aqueles linfonodos suspeitos em ultrassom, fazer sempre a parte do linfonodo com dosagem de tiroglobulina. Quando eu devo repetir essa punção? Então, quando a gente se depara com resultado insatisfatório, aquela amostra foi insatisfatória, a gente deve solicitar imediatamente uma nova punção para esse paciente. E quando ele veio como classificado como Bethesda 3, aquela amostra foi indeterminada, a gente tende a repuncionar, mas tem que esperar cerca de 3 a 6 meses após, porque quando você funciona, há uma mudança da arquitetura tecidual. Então, pode ser que se você funcionar num tempo menor,
acontece de ter novamente um diagnóstico de uma punção indeterminada, com diagnóstico indeterminado. Então, deve-se esperar de 3 a 6 meses para solicitar a repunção. Outro ponto importante seria quando aquele nódulo, você está acompanhando esse nódulo anualmente, e ele apresenta um aumento de mais de 20% em pelo menos 2 dimensões. Então, é um nódulo que você tem que repuncionar. Ou quando o aumento total do nódulo, do volume do nódulo, mais de 50%, a gente também tem que repuncionar. Ou se aquele nódulo é bonzinho, nesse ano não apresenta nenhuma característica de malignidade, mas você no seu acompanhamento, ele vem com alguma característica suspeita, então a gente tem que repuncionar de novo esse nódulo. Então aqui eu coloquei um fluxograma para vocês entenderem, na verdade, resumindo tudo que eu falei. Então, ao se deparar com o nódulo de tireoide, imprescindível. Né? Você está palpando aquele paciente, o paciente tem história prévia de nódulo, então a gente tem que pedir a função tireoidiana para avaliar o status de funcionalidade dessa glândula e a ultrassonografia, porque é nela que a gente vai ter aquelas características mais descritas, que a gente tem que indicar ou não a punção e quando não indicar, fazer o segmento. Então, esse TSH, ele apresenta esse supresso e um T4 livre alto, esse paciente tem uma tireotoxicose, então o primeiro passo não é a punção. O primeiro passo é a cintilografia, para ver se esse nódulo é hipercaptante, ele está produzindo muito hormônio, ou ele é um nódulo frio. Se ele vier como nódulo frio na cintilografia, a gente segue o mesmo protocolo e punciona esse nódulo. Mas a maioria ou é hipo ou é eutiroideu, como eu falei, é eutiroideu. Então, solicitar nos casos de nódulo sólido ou misto, como eu falei, maiores que 1, nódulo sólido ou misto isoecóico ou hiperecóico maior que 1,5, ou espongiforme maior que 2. Eu tenho nódulo, uma pessoa com hipotiroidismo ou eutiroidismo, função tiroidiana normal, com nódulo menor que 1 centímetro, como eu falei, avaliar o conjunto, avaliar a ultrassonografia, avaliar a história desse paciente, fatores de risco, você pode até pedir punção, mas só se ele tiver essas características, senão você acompanha. Então, você se depara, então, solicitou a punção aspirativa por agulha fina e o paciente vai trazer o resultado para você. Então, se é um carcinoma, você veio como diagnóstico de carcinoma medular ou papilífero, não tem o que se discutir, cirurgia. Se ele veio como Bethesda 4, que seria neoplasia folicular, você pode lançar mão da cintilografia. Apesar da gente saber que ele não é um método excelente para diagnosticar, para diferenciar lesões benignas das malignas, mas é uma coisa que você pode lançar mão quando você se depara com o diagnóstico folicular, de neoplasia folicular. Se ele vier como nódulo frio, cirurgia. Se vier como nódulo quente, você vai avaliar as outras características desse nódulo. Se for um nódulo de alta suspeição, indica cirurgia, se não, acompanhamento. Se o paciente vem com resultado de amostra insatisfatória, que seria o Bethesda 1, ou lesão folicular, ou atipia de significado indeterminado, que seria o Bethesda 3, a gente vai repetir a PAF. E se nessa PAF ele vier com o mesmo resultado, você vai parar e vai analisar. Se o nódulo for menor que 2 centímetros e aquele paciente tem baixa suspeita clínica, você pode optar por segmento desse paciente. Hoje em dia, existem testes moleculares que predispõem o risco de mutações. A gente pede o painel genético, mas isso não é uma coisa que tem em todo lugar, só a título de pesquisa. Poucos centros do mundo que tem. Você pode pedir o painel molecular para ver se esse paciente tem alguma mutação que sugira que é um carcinoma, aí você pode indicar a cirurgia. Se ele for pequeno, tem baixa suspeita, segmento. Que é isso aqui é a nossa realidade, é o que a gente tem em mão. E o nódulo, se ele for maior que 2 centímetros ou tiver uma autossuspeição, você fez a punção, repetiu a punção, veio de novo com significado indeterminado, mas você desconfia que aquele nódulo tem características de autossuspeição, então você pode encaminhar para a cirurgia, mesmo não tendo um laudo definitivo. E se for lesão benigna, segmento anual. Então, um paciente que se não tiver critério que fez a punção, veio benigno, todo ano você vai ser responsável por solicitar uma ultrassom de tireoide, acompanhar esse nódulo, porque ele pode apresentar-se em outro ano com surgimento de características de malignidade, ou aumentou muito de tamanho, que aí você pensaria numa repunção. Mas, por enquanto, segmento anual. Pede a ultrassonografia e pede os exames de função tiroidiana. Então, eu coloquei aqui esse organograma de acordo com o nosso protocolo de endocrinologia adulto, que a gente tem em vigor no Acre. Então, para vocês, eu sei que a dificuldade que a gente tem até às vezes de pedir
exames de bioquímica, né, exames hormonais, é grande no interior, muito menos uma punção aspirativa. Mas eu queria deixar a mensagem para vocês, porque isso pode chegar para vocês em relação ao diagnóstico. O paciente pode fazer em outro local e te trazer o diagnóstico. Então, você tem que saber o que significa a classificação de Bethesda e, pelo menos, iniciar, encaminhar de forma correta. Eu acho que a mensagem que eu queria passar não é querer que vocês sejam especialistas nisso, mas saber, pelo menos, o ponto de partida, o que se deve se preocupar, o que não deve, e encaminhar de forma correta esse paciente. Então, de acordo com o que a gente tem em vigor pelo nosso protocolo, um paciente que se apresente com nódulo tiroideano, seja ele isolado ou um bócio multinodular, sempre, gente, sempre pedir o status hormonal dessa glândula. Pedir um TSH e um T4 livre em uma ultrassonografia. Esse nódulo tem indicação de fazer punção? É um nódulo grande, é um nódulo hipercóico, maior que 1 centímetro, tem outras características de malignidade. Esse paciente vem com sintomas compressivos cervicais, de evolução rápida, um nódulo que está crescendo rápido, parecer para especialista, né, no caso eu, para encaminhamento para Rio Branco, para a capital. Esse nódulo, ele vem com TSH baixo, esse paciente apresenta um TSH baixo ou supresso, parecer para o especialista, porque deve também ser encaminhado, porque todo o hipertiroidismo deve ser encaminhado para o especialista para a gente definir qual é a etiologia desse hipertiroidismo e assim seguir com o protocolo. Se for um nódulo que você pediu uma ultrassonografia e você verificou que ele não tem indicação de PAF, não há necessidade de pedir parecer. Você pode traçar a conduta dele e fazer o encaminhamento, o segmento ecográfico e de função tiroidiana anual. Tem que explicar para esse paciente que ele tem uma doença nodular, que precisa ser vigiada, acalmar muitas vezes esse paciente, porque muitas vezes eles chegam bastante preocupados, leem coisas indevidas na internet, que a gente acha tudo. Então, acalmar esse paciente e orientá-lo a manter o segmento ecográfico anual. Seria mais ou menos esse fluxograma que nós temos. Então, é isso. A gente vai abrir, então, agora para perguntas. Eu priorizei falar, na verdade, de tudo, que é o que nós temos no consenso de nódulos de tireoide. É um consenso antigo ainda, está previsto sair uma atualização nova. E a atualização nova, o que diz é que a gente vai tender a ter menos punção. Menos punção, maior vigilância, porque são nódulos, até o carcinoma mesmo, tem baixo impacto na mortalidade e sim aumento na morbidade. É um paciente que, uma vez que você faz o diagnóstico errôneo, que a gente chama de incidentaloma tiroidiano, o paciente tinha uma queixa, você não papou nenhum nódulo, solicita uma ultrassonografia e faz um diagnóstico de doença nodular, que é prevalente em até 76% da população, como eu falei. Então, você vai aumentar gasto público, você vai aumentar o estresse desse paciente e a morbidade dele em segmento e sem necessariamente aumentar a mortalidade. Então, eu vou abrir então para as perguntas e o que não der tempo ou surgir depois, vocês podem me mandar e-mail e eu respondo com o maior prazer. Tem alguma pergunta? Seria esse do João Anderson? João Anderson, né? O João Anderson está perguntando aqui, quando é detectada alguma alteração, para qual profissional e encaminhamento? É para o endócrino? Exatamente. Então, o endócrino, ele fica responsável pela avaliação dessa doença nodular, seja ela de forma isolada ou bócio multinodular, que é bem frequente, para traçar a conduta. Se a conduta for segmento clínico, a gente que avalia anualmente com o exame de função e ultrassonografia, ou se a conduta for cirúrgica, a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. Mas, a princípio, encaminhamento para o endocrinologista. Mais alguma pergunta? O nosso protocolo, enquanto surgem novas perguntas, o nosso protocolo de endocrinologia adulto, ele foi feito o ano passado, então vale a pena vocês darem uma lida, porque muita coisa, às vezes, vocês podem tirar dúvida no protocolo, tanto para solicitar parecer, quanto para acalmar o paciente no momento, então vale a pena
a leitura que aborda não só nódulos de tireoide, mas outras endocrinopatias também. Ótimo, o doutor Rodrigo está perguntando quais são os exames ideais para colocar na solicitação de teleconsultoria. Então, não é infrequente a gente receber teleconsultoria que o médico solicita um parecer quando apenas a descrição da ultrassonografia. Então, como eu falei, é imprescindível, porque a conduta muda quando a gente tem alteração do TSH. Então, pelo menos um TSH e um T4 livre associado a toda a descrição da ultrassonografia. E sempre que possível, gente, como eu falei, é importante não só o laudo da ultrassonografia, a foto da ultrassonografia, para mim também é importante, não só para mim, para vocês também. Então, essas características que eu falei de malignidade, que podem não estar descritas, vocês podem procurá-las, entendeu? Então, é importante não só o ultrassom, vem às vezes um laudo incompleto, como a fotografia do exame também é importante, mas os exames básicos, TSH, T4 livre e a ultrassonografia. Aceleração do processo de aumento da dosagem do medicamento é um indicativo de alteração do quadro clínico? Não, não necessariamente tem essa relação. Um paciente que demanda de maior quantidade de hormônio não é um indicativo de malignidade, não tem essa relação. E como eu falei, a maioria dos casos e dos carcinomas que a gente diagnostica na PAF, na punção, eles são eutiroideus. A maioria tem função tiroideana completamente normal. A fisiopatogenia é uma coisa ainda incerta, como eu falei. Não se sabe se o potencial do TSH em predispor mutações ou mutações prévias em receptores de TSH na glândula. Então, a fisiopatogenia desses nódulos ainda é uma coisa que é discutível. Assim, a sua pergunta não relaciona. Se tem um paciente que está demandando você aumentar a dose do hormônio, é um paciente que eu tenho que ficar preocupado se ele é maligno ou benigno, não tem essa relação. O paciente com hipotiroidismo pode apresentar hipertiroidismo em algum momento? Depende da causa do hipotiroidismo. Um paciente, por exemplo, é uma tiroidite subaguda? Uma tiroidite subaguda, o paciente pode ter inicialmente ruptura de folículos, com liberação importante de hormônios na corrente sanguínea. Inicialmente ele apresenta como hipertiroidismo, e depois ele evolui para eutiroideu, produção normal, e depois para hipotiroidismo. Dificilmente um paciente com hipotiroidismo, que é a causa mais comum é tiroidite subaguda de Hashimoto, crônica, perdão, de Hashimoto, ele evolui para o hipertiroidismo. Pode evoluir de forma iatrogênica, por exemplo. Você está tomando hormônio mais do que devia, mais que necessário, mas não nesse curso na história natural da doença. Todo mundo. Tem uma pergunta aqui importante. Existe alguma possibilidade de cura ou de substituir o T4 e o caso do Lugol? Estão comentando em redes sociais. Essa questão do Lugol é uma coisa extremamente controversa. Na verdade, existem vários posicionamentos pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia disponíveis na internet. Você pode digitar no Google que você facilmente vai achar. Não há nenhuma recomendação do uso do Lugol, seja para qualquer doença tiroidiana, para complementação, seja para associação. Pelo contrário, existem várias apresentações de Lugol, mas a mais comum é a 5%, que em geral o pessoal manipula, e a gente chega a ter cerca de 10 vezes mais do que é o preconizado
O iodo é nossa matéria-prima para a formação de hormônios tiroidianos. Então, o Brasil ele é suficiente de iodo, porque o nosso sal é iodado. Então, a necessidade diária de iodo de um adulto varia de 250 a 450 no máximo microgramas dia. Então, quando a gente toma uma gota de Lugol a 5%, isso chega a ter mais ou menos 10 vezes a mais do que a nossa glândula precisa. Então, você pode induzir sua tireoide a um hipotireoidismo, como mecanismo de defesa, ou a um hipertireoidismo. Não é infrequente chegar pacientes com bócio, porque pela moda, pelo que veio na internet, usar Lugol. Mas eu acho que eu não respondi tudo. Não existe nenhuma possibilidade de substituir o a levotiroxina usando Lugol e possibilidade de cura não. O que não é infrequente ver, por exemplo, às vezes o paciente chega com um resultado de uma ultrassonografia, tinha uma descrição 40 a mais. Não é que esse nódulo sumiu, ou ele era um pseudonódulo, não era um nódulo verdadeiro, ou era um nódulo cístico, né, puramente cístico. Mas não existe cura da doença nodular, só se for feita cirurgia, né, tiroidectomia. Adenoma único tóxico, mas não existe cura. Então, é acompanhamento, é segmento, isso que tem que ser bem claro, porque também não é frequente os pacientes fazem hoje uma ultrassonografia, daqui a 5 anos faz outra, então tudo isso muda, né? As características de malignidade podem surgir de um ano para outro, então é vigilância desse nódulo. Não, a questão do sal rosa marinho é melhor não. Não tem essa superioridade de sal, não. Nosso sal já é iodado na quantidade de iodo que a gente precisa. Alguma população, recomendação pela Sociedade Brasileira de Suplementação, diferente da americana. E em alguns lugares eles recomendam suplementação. Só nessa população. Mas mesmo assim, que a gente pode lançar a mão da quantidade de iodo que essa gestante está consumindo através da iodúrica, não é um exame muito fácil, que é pela mensuração de iodo na urina dessa gestante. Mas que não há nenhuma recomendação de suplementação de iodo mais do que a gente consome no nosso sal. Em geral, o brasileiro ele consome uma média de 10 gramas de sal por dia, e isso já é bem suficiente. Alô? Então, pessoal, excelente, excelente web palestra. Agradecer à doutora Ana Caroline Fonseca, nossa teleconsultora. A gente lidar com pessoas com nódulo de tireoide e para encaminhar também de maneira correta, né, com os dados necessários. Eu vou colocar aqui na tela agora a chamada para próxima webconferência nossa, que vai ser tá aí na tela agora, acidentes por animais peçonhentos, a conduta clínica, diagnóstico e terapêutico. Palestrante é o Dr. Luiz Eduardo Bandeira. Todo mundo é convidado a participar, vai ser a partir das 3 horas da tarde, horário do Acre. Agradecer, né, a presença de todos nessa webconferência de hoje, agradecer a
que está ligado também, parceiros nossos aqui do Telesaúde do Acre, e convidar vocês para acompanhar a nossa agenda de web palestras que já está toda feita. A gente vai divulgar e convidando para a próxima. Muito obrigado.